Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado para falarmos sobre um tema histórico, um fato histórico, um episódio da nossa história. Pode ser também uma pesquisa, ao resultado de alguma dissertação, de alguma tese, uma obra que foi lançada, ou algum fato político que mereça destaque, que mereça o nosso comentário. E a sua participação ela é fundamental. Você sugere o tema, você sugere o entrevistado e a gente traz aqui para você, compartilha com você os assuntos que estão mexendo com o público, mexendo com a sociedade brasileira. E eu gostaria aqui no início do nosso programa, deixar nossa solidariedade aos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul e pedir a você que ajude, colabore para que a dor dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul pelo menos reduza. A gente pode ajudar. Você pode procurar na sua cidade uma agência dos Correios, ou uma universidade, ou um sindicato, que pode coletar, receber a sua doação. Eles estão precisando e nós, de todo o Brasil, estamos solidários aos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Estamos aqui falando direto do Rio Grande do Norte, região nordeste do Brasil, mas estamos acompanhando todo o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Lamentável que nossos irmãos estejam passando por isso. Sabemos, claro, que existem responsáveis por essa tragédia e a falta de uma política pública de preservação da natureza, de orçamento para os órgãos que cuidam da questão ambiental, da questão climática, tudo isso causa esse tipo de tragédia no nosso país. Recentemente tivemos na Bahia, agora no Rio Grande do Sul. E essas tragédias elas não vão parar, infelizmente, elas não vão parar, porque setores da classe política não estão preocupados com a questão climática, com a questão ambiental. Por isso que nós temos frequentemente enfrentado esse tipo de tragédia. E estamos aqui solidário, e não apenas uma mensagem de solidariedade, mas pedindo a você, internauta, você que nos acompanha, procure uma agência dos Correios, procure alguma ONG na sua cidade e faça a sua doação. Este é um momento crítico para os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Bom, a equipe do História Atual esteve visitando esta semana o Museu do Índio Luiz Acantofa, no município de Apodi, região oeste do Rio Grande do Norte, e ciceroneado pelo professor Valdeci dos Santos Júnior e na companhia dos professores Marcílio Lima Falcão e André Sil, e como convidada muito especial, a professora Sônia Miranda, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós visitamos o museu e fizemos uma gravação lá para mostrar para você um pouco da história dos indígenas paiacus. Não saia daí. Depois da vinheta, você vai fazer uma viagem pelas terras dos paiacus. Bom, estamos aqui no município de Apodi, estado do Rio Grande do Norte, e vamos aqui conhecer os detalhes do Museu do Índio Luiz Acantofa, certo? Sob a direção da liderança indígena Lúcia Paiacu, ok? Vamos lá, aqui estamos o professor da UERN e do Prof. História para conhecer o local.
Vai abrindo aí, assim. Lindo. Lindo. Aqui é a Lagoa do Apodi, né? Aqui ela está mais cheia, por enquanto, por causa do inverno, mas normalmente ela recua uns 10 a 15 metros. Observe que a escadaria, ela é toda colocada com a simbologia dos grafismos rupestres que existem no Lajedo Soledade, aqui em Apodi. São pinturas rupestres que ela reproduziu, né? Faz parte do símbolo, né, do cotidiano dos grupos indígenas. São pinturas que ela reproduziu que existem nas ravinas do Lajedo Soledade. Observe o cuidado que ela teve aqui com a acessibilidade. Ali, ó, tem as pessoas com necessidades especiais entram por ali, certo? Aves que ela coloca, corujas, sapos, tudo isso aqui tem uma simbologia, né? Os vegetais da espada de São Jorge, né? Várias formas de minerais, de suportes rochosos, né? Principalmente calcários, granitos, arenitos, tudo está aí representado. Sim, quer dizer que tudo é pensado, né? Tudo, qualquer coisa aqui tem uma simbologia. Aqui ela coloca os certificados, os prêmios que ela recebeu, certo? Os fóruns que ela participou, indígenas, Academia Apodinense de Letras, ou seja, todos os certificados e diplomas que ela recebeu, Museu do Sertão, tudo isso aqui ela registra como uma memória, né? A partir daqui, você tem uma ideia do começo, de como é que foi o trabalho dela. Primeiro na casa dela, certo? Onde ela já recebia estudantes na visita dos acervos, olha como eram os acervos, certo? Mas ela mesmo assim ela recebia todas as pessoas, não cobrava nada, certo? Tudo de forma gratuita. E tentava explicar, criou alguns banners, certo? Então aqui são as imagens, certo? Da casa dela e dos grupos que ela recebia, né? Isso aqui em 2014, né? Ou seja, 10 anos atrás, né? Aqui foi o prédio, como ela recebeu, que é esse prédio aqui, olha o estado como era o prédio. Por aqui vocês têm a ideia de como era esse prédio, certo? Em estado total de abandono, né? Então, paulatinamente, ela foi fazendo reformas, certo? Era desse jeito o prédio aqui, né? Então, começou junto com as pessoas do grupo indígena, né? Dos paiacus aqui do Apodi. Todos esses aqui são pessoas da comunidade indígena que começaram a trabalhar, certo? Com pedreiros, auxiliares, cada um dava a sua contribuição, certo? Até chegar nisso aqui, no que está hoje em termos de arquitetura, ok? Aqui ela tem um pequeno artesanato, que ela vende também com camisas, certo? Broches, lembranças, coisa que o turista vai e procura receber, certo? Ela tem aqui um livro que recebeu agora, certo? Da coleção 10 Mulheres Potiguares, onde ela está, certo? Ela em cordel, então ela deixou, é seu, certo? E você tem outro também aqui que ela mandou entregar, que foi uma publicação comentando a vida dela, né? De uma forma bem simples, né? Que bacana. Onde ela mostra essa questão sempre da questão indígena, né? Então, algumas pessoas vêm, tem um livro de ponto, um livro de assinatura. No final, quando a gente sair, a gente vai assinar, certo? Marcílio, vê se tu consegue abrir essa porta aqui. Só que o que a gente explicou para ela foi o seguinte: Lúcia, um museu, ele tem que ser legalizado. E como é que ele é legalizado? Com vários documentos. Ele tem que ser reconhecido de utilidade pública municipal e estadual. Ele tem que ter um livro de tombo, certo? Então tem que ter uma coisa correta, para realmente ser chamado de museu e não uma coisa improvisada, certo? Então nessa sala aqui... Entrar na sala. Tem umas peças aqui nessa sala lindas, inclusive uma foi a doação sua. Aquela ali foi, certo?
tem história dessas peças aqui? Essa aqui eu comprei lá no shopping center em Mossoró, certo? E fiz a doação para ela, aquele lá do canto. Essa aqui já foi ela quem fez, essas duas, ok? Então, representando. Essa do meio aí. Essa do meio, tá vendo? Bem, vamos aqui. Aqui vamos chamar a reserva técnica. Então aqui, olha, vocês percebam que tem toda a documentação, ó. Denomina de aldeia indígena Tapuias Paiacus, é uma denominação da aldeia, ela tem uma aldeia aqui, certo? Aqui é a denominação de Museu do Índio Luiz Acantofa, foi aprovado pela Câmara, porque tem que ter a denominação, certo? Aqui, ó, alvará de funcionamento. Aqui, reconhecimento de utilidade pública, certo? Da Prefeitura, certo? Prefeito municipal. E aqui, reconhecimento estadual de utilidade pública, na época a governadora era Rosalba Ciarline. E aqui uma pequena reserva técnica, que a gente deixou, porque não pode expor tudo, certo? Então aqui, por enquanto, improvisada, né, que ela fez um arranjozinho. Ali, o Sidney Ferreira Paiacu é o indígena que mora lá nos Estados Unidos e que custeou todo esse processo, né, de financeiro para poder chegar ao que chegou. Sem esse apoio não teria sido feito, né? Bom, Marcílio, abra ali a outra sala lá. Observe que os detalhes foram pensados, inclusive uma pequena coisa de segurança para ninguém ficar tocando, pegando, certo? Então, a gente colocou isso aqui de uma forma simbólica, né? Na verdade, não impede nada, mas a pessoa já tem um certo, né? E aqui vamos para o salão principal, que é onde está o museu. Aqui. Essa foto aqui foi o que gerou tudo. A partir dessa foto aqui, que gerou levada para a internet, foi onde o indígena teve conhecimento dela, certo? E do trabalho dela. E a partir disso é que ela foi, já assim. Aqui os machucados que ela recebeu, as pancadas, nesse dia, né? Um choque, né? com cacetete, mas mostrou um processo de luta, né? De resistência. E aí um pequeno banheiro dos visitantes, né? Que quiserem vir. Tá? E aqui vamos para a sala principal. Então aqui, essa pintura a gente substituiu, que era uma pintura pequena, só tinha essa parte da parede, a gente estendeu toda ela, e aqui a gente identifica o que é esse quadro. Porque a pessoa muito bem chegava aqui e dizia, mas isso aqui é o quê? Então aqui tem a identificação da pintura, quando foi, o significado, né? Esse outro aqui representa o quadro que supostamente existia dele ressuscitando uma criança indígena, e a gente contratou um artista aqui mesmo do Apodi, e foi ele quem fez esse quadro aqui, da imaginação dele, de como é que teria sido essa cena, né? Já esse aqui, esse quadro realmente existe. Então foi feita uma cópia, né, na parede, ampliada, sobre a morte do padre Felipe Borel. Então a gente colocou aqui, esse aqui explicando que quadro é esse, e esse aqui explicando que quadro é esse. Um pequeno históricozinho para a pessoa saber o que significa isso, com a proteção, certo? Aqui, a gente começou a colocar o material, como você viu lá no Museu do Mossoró, só que aqui, ó, você não abre não, certo? Mais segurança. Tem aqui a explicação de cada peça dessa, tá vendo? Com acrílico. Ela foi identificada, certo? No livro de tombo, todas elas. E aqui explica o que são isso, o que é esses artefatos. Qual é a sua função? Quando foram elaborados? Onde foram encontrados? Certo? Então, você... Como é que ela reúne esse acervo? Doações, o pessoal doa. Doações. Isso aqui é o que, Robert? Almofariz. O que? Era usado justamente para fazer, triturar o milho, a mandioca, para fazer a farinha. Exatamente. Então o grupo utilizava isso aqui. Tanto é que aqui você pode ver que tem umas depressões, tá vendo? De tantos eles ralarem, certo? E aqui a gente colocou foto de crianças indígenas, certo?
para mostrar, né, também esse processo da educação indígena. E pegamos uma pequena parte da paleontologia, certo? Que foi o Cleberson que fez, essa coisa aqui foi o Cleberson, né? A gente chamou um profissional da UERN, e algumas peças que foram identificadas aqui, que é muito comum aqui na formação jandaíra. E aqui, explicando um pouco do histórico, a missão de aldeamento do século XVIII, preservação da memória. Aqui explica como foi criado, tudo direitinho, aquilo que eu mais ou menos falei ali a vocês no caminho. Aqui é todo protegido, como você viu. Quantos ela tem, a Lúcia? Acho que tem 62. Aqui, ó, tem uma visão, até a cortina também é indígena. Tem uma bela visão da lagoa. E ela... Aqui é a parte mais da cestaria, certo? E ela tem descendentes ou ela trabalha numa Não, ela tem filha, tem neto. de... Tem, sim. E os netos e os filhos são engajados? A neta é engajada. Na continuidade disso A aqui? neta sim, entendeu? Mas aqui a parte de cestaria, aqui a parte também que continua da arqueologia, né? Explicando quem eram os paiacus. Aí aqui a gente fez um quadro explicando quem eram os paiacus na atualidade, certo? Onde é que eles estão, certo? Então aqui foi tirada uma foto com todos eles, né? As peçazinhas também, todas elas têm uma identificação, qual é o número dela, qual é o batedor e onde ela foi localizada, certo? Então, essas são as informações que a gente pegou para poder montar. Isso é o que a gente ia... isso é o que a gente ia fazer no Museu do Mossoró. Opa! Mas, infelizmente, desse jeito, o formato. Aqui em cima, o nome de algumas tribos indígenas. Alguns banners ficaram em cima, para a preservação do espaço, certo? Nessa parte aqui, ela faz uma homenagem a Luísa Cantofa, que é a indígena que foi massacrada, né, que foi morta lá em Porto Alegre. O massacre dos indígenas paiacus do Apudi no sítio Viçosa. Eu fui lá nesse local junto com ela para identificar vestígios. E aqui ela adicionou também alguns dados a respeito da Luísa Cantofa. Um histórico. Esse recipiente de século foi coletado aqui? Isso aqui é mais recente, certo? Apenas foi doações também, para mostrar que os indígenas, eles usavam muita cerâmica, certo? Então tem aqui todo esse processo. E o pilão também? Aí. Sim, e o pilão. O pilão também, certo? Agora isso aqui é uma coisa mais histórica, né? Mas não é ligado necessariamente aos indígenas. Necessariamente não. Os pilões que ele tinha geralmente eram rochosos. Eram rochosos. Esses aqui é mais do período mais recente. Se existe alguma conexão com as escolas da região, tem algum projeto de interação com as escolas? Tem, eles estão com esse projeto de educação indígena, certo? Para poder justamente trazer os alunos e ter aqui oficinas, né? Ter seminários nesse sentido aí. Aqui, os pilões de madeira, a gente conta um pouco da história. Tem uma música aqui de Luiz Gonzaga que fala desse pilão. Aqui foi uma referência que a gente encontrou histórica de 1772, descrevendo, porque naquele tempo não tinha foto, né? Era uma descrição física, descrevendo como era um indígena paiacu e como era uma indígena paiacu. Nós pegamos dois descendentes para mostrar justamente como eles eram, né? E a fonte, né? Que foi feita. Isso aqui é a origem da cerâmica pelo homem, né? Isso aqui foi uma reconstituição que a gente fez lá no Laboratório de Arqueologia, que você vai conhecer também. Foi totalmente reconstituído uma cerâmica do município de Florânia, no Alto da Serra de Santana. Foi datado em 960 anos. Florânia é onde tem a história da Santa Menina. Exatamente, e lá mesmo. E aqui, então assim, o objetivo foi esse. Aqui também tem artefatos, cachimbos, pingentes, pontas de projétil, certo? Facas, uma mistura de objetos do período histórico associados com artefatos indígenas, certo?
A lâmina de machado polida, por exemplo, é dessa forma. Aqui é só um exemplo de como ela era encabada, né, para poder provocar uma pequena machadinha. Então, no geral, é esse o espaço que vocês estão vendo. As paredes também, observe que elas foram pintadas também com símbolos indígenas, certo? Ou características indígenas. Tudo isso aqui proveniente das pinturas rupestres do Rio Grande do Norte. E você vai receber um livro que a gente fez só sobre a pintura, a arte rupestre do Rio Grande do Norte. Então, esses símbolos, tudo de origem mais antiga, mais relacionado ao período indígena, né? Então, pronto, esse aqui é um museu, uma coisa simples, certo? Mas que foi dessa forma, ok? O museu já necessita de prédios anexos, né? A ideia aqui, eu ia colocar uma coisa aqui totalmente original, porque não deu tempo, certo? Eu ia fechar aqui em cima, certo? Ia colocar aqui aquela cena da Capela Sistina, só com índios. Ou seja, o Deus seria o indígena e o Adão também o indígena, certo? Tudo aqui, mas aí não deu tempo. Mas tudo bem, pode ser no futuro. Temos aqui o livro do tombo, certo? Do Museu do Índio, Luiz Acantofa, certo? Então aqui a gente abriu o termo, tudo aqui é identificado, todo o material, certo? Então todo o livro de tombo, todas as pessoas que entraram aqui, elas foram anotadas, identificadas, a origem, de onde veio, certo? E qualquer material que entra vai sendo acrescentado. Vai sendo acrescentado. Ok? Pronto. Bacana. No Museu do Mossoró não tem isso. Não tem livro. Fecha aqui, Marcílio. Não, estava encostado. Estava encostado? Estava. Pronto. Tem uma cozinha e ali ela quer fazer uma biblioteca indígena, certo? Então são espaços que ela quer colocar. Essa aqui já está pronta. E aquela parte? Ali a parte de cima é a casa dela. É a casa dela. Ela mora aqui. Ela mora aqui, certo? Entendi. Então ela fica assim, lá e cá, lá e cá. Entendi. Pronto, nós estamos aqui no Museu do Índio Luiz Acantofa. É uma ação de extrema importância para lembrar, né, todos os momentos que essas comunidades indígenas aqui que estavam no Apodi experienciaram ao longo do processo histórico. Então, toda e qualquer ação voltada para organizar um museu como um equipamento cultural e esse equipamento voltado para uma relação com o ensino de história é de extrema relevância, porque isso mostra que tem potência ainda esses objetos produzindo narrativas. Então, nossos alunos precisam conhecer esse espaço, os poderes públicos precisam incentivar a manutenção desse espaço e sem esquecer que, diante da lagoa, com o museu, você constrói um espaço muito forte para se construir um lugar de memória. Um lugar de memória não para dizer o que existiu, mas para questionar e problematizar no presente toda e qualquer referência do que aconteceu com as comunidades indígenas aqui do Rio Grande do Norte, especialmente as comunidades que estavam no Apodi. Não, eu fiquei muito impressionado com algumas questões relacionadas aqui ao Museu do Índio, né? Primeiro, a beleza do lugar. É um lugar assim de uma natureza exuberante. O museu tem peças extraordinárias, porque tem uma dimensão da estética, da fruição, do prazer da gente olhar. Pinturas, né? Um acervo de peças indígenas, elementos da memória, recuperando a questão de todo o processo da construção do museu e a atuação da Lúcia. Então é de fato um acervo admirável.
Eu quero só deixar uma reflexão, porque eu entendo também que isso é um fruto de um trabalho coletivo, mas tem duas pessoas que eu queria ressaltar, não é? Porque isso é uma conquista da própria Lúcia Paiacu, que a gente vê como ela, a partir dessa assunção da identidade indígena, consegue transformar essa realidade, né? E foram se agregando a partir dessa mudança de perspectiva e de luta da Lúcia, outras pessoas. E aí eu queria ressaltar também o colega Valdeci dos Santos Júnior, porque aí ele se agrega a ela e consegue, na sua perspectiva acadêmica, uma junção, né, de forças, e aí o resultado final está essa beleza que a gente vê desse museu com esse acervo. Então está de parabéns, Lúcia, primeiramente, e o professor Valdeci, quer dizer, duas pessoas que adotaram, colocaram como missão, como sentido existencial, esse trabalho para ter essa conquista. Então vocês estão de parabéns. Bom, eu venho de Minas Gerais, de um outro Brasil, que desconhece a riqueza do que se tem aqui, por exemplo, no semiárido, a força de tudo que está em torno dessas comunidades. E é com muita emoção que eu chego num lugar desse. Em primeiro lugar, por ver a história da Lúcia, uma mulher que, ao se conhecer, se reconhecer como uma descendente indígena, mesmo tendo sido sujeito de uma história escolar que faz questão de apagar esses pertencimentos, né? E uma história regional que quase não fala desse sujeito histórico na maior parte do tempo de existência do que temos hoje como Brasil, nós temos um cenário de grandes genocídios, né? E esses grandes genocídios, eles produziram apagamentos, silenciamentos e modos de construção de identidades, de ser brasileiro, que muitas vezes esquecem a dimensão desse pertencimento indígena. E o que a Lúcia faz é se reconhecer enquanto tal. E ao se reconhecer enquanto tal, ela enseja uma luta que é coletiva e que tem uma repercussão muito importante para a comunidade, para a região, mas isso é mais do que um museu local ou regional. Isso é um museu universal, é um museu que pertence ao Brasil, pertence a outros lugares para conhecerem a potencialidade dessa história tão apagada e que hoje ainda se perpetua como uma história essencial, como um presente essencial, porque o genocídio hoje ainda está posto como um problema central da sociedade brasileira. Então, eu fico muito emocionada de ver o resultado e reconhecer a potência do que se tem aqui como um espaço educativo não escolar e que tem uma influência enorme, né, para as escolas e para toda a região.